Seja o protagonista e a protagonista da sua história. Você já deve ter escutado essa palavra por aí, essa frase por aí, não é mesmo? Na indústria da educação, esse jargão é muito utilizado na área de vendas. Pensando um pouco no contexto da palavra, a palavra protagonista quer dizer aquela pessoa que está à frente de uma cena, à frente de um contexto. A nossa conversa hoje é sobre o lado oculto desse protagonismo que está sendo incentivado na nossa vida. Então, toda vez que a gente se sente protagonista de algo, é intrínseco que a gente vai ser observado, que a gente vai ser julgado, que a gente vai estar ali aos olhos de todos. Ele acaba trazendo pra gente um medo muito grande de errar, um medo muito grande da crítica, um medo muito grande de ser ridicularizado em relação a alguma coisa que a gente faz. Se você já sentiu muito medo do julgamento, e se você já sentiu aquela sensação de que o tempo inteiro tem pessoas olhando para o que você está fazendo, julgando o que você está fazendo, e isso inibe você de fazer algo que você gostaria, você pode estar passando por esse momento de estar vivendo um pouco dessa síndrome do protagonista. Porque se você é o protagonista, teoricamente você não pode errar. É esperado de você que você não erre, que você não cometa falhas. E aqui nesse contexto, imagine, mesmo que você seja muito bom ou muito boa naquilo que você faz, fatalmente você pode incorrer em erros, fatalmente você pode falhar. Isso faz parte do processo do aprendizado. Só que o fato dessa construção em relação a essa mensagem que nos é reproduzida, passada o tempo inteiro, faz com que a gente construa um ego extremamente frágil para críticas. Então, qualquer crítica, a sombra de qualquer crítica, você já vai levar aquilo para o seu íntimo como se fosse uma morte, né? Como se fosse a maior frustração da sua vida, porque você já colocou na sua cabeça que você não pode errar, e isso faz com que, a sombra de qualquer crítica, você pode acabar desistindo de si mesmo, desistindo de projetos que você se comprometeu a fazer. Toda vez que a gente se expõe em algo, que a gente se coloca a nossa voz no mundo, que a gente se coloca para falar ou para apresentar as nossas ideias, fatalmente você vai ter ali o outro como interlocutor da sua voz, que vai ouvir e de forma crítica vai julgar aquilo que você está falando, como você, por exemplo, pode estar julgando o que eu estou falando agora. Isso é, na verdade, uma realidade que não vai mudar, né? Porque a única maneira que você tem de não ser exposto a críticas é se escondendo. E mesmo assim, haverá quem fale sobre você, bem ou mal. Então, se você deixar de fazer aquilo que você quer fazer, daquilo que você acredita fazer, por medo da crítica, isso vai apenas, na verdade, travar os seus objetivos, travar a sua vida. Porque as críticas, elas sempre vão existir. Então, o que a gente precisa fazer é construir um ego capaz de sustentar essas críticas, né? Entender que tudo bem, você tem uma opinião diferente da minha, ou de repente você não entendeu a totalidade daquilo que eu gostaria de propor, e isso, as diferenças, os pontos de vista diferentes é que vão de fato construir todo o contexto. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que toda unanimidade ela é burra. Por que que essa frase quer dizer? Ela quer falar para você que todos nós pensarmos igual, não haverá pontos de vista diferentes, não haverá divergência, não haverá crescimento, não haverá melhorias, porque todos nós vamos estar pensando da mesma forma, da mesma maneira, né? Então, a ideia é que a gente construa essa mentalidade, construa esse ego forte o suficiente para suportar as críticas. Porque se você tem o interesse de crescer na sua vida, na sua carreira, não é você se escondendo, não é você fingindo que você é perfeito, não é você cobrindo todas as suas possíveis vulnerabilidades que isso vai fazer com que as pessoas deixem de te criticar. Fora que existem aquelas pessoas que falam mal, né, sem embasamento absolutamente nenhum, mas existem também aquelas pessoas que, de fato, contribuem com a sua visão para aquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente está num caminho e a gente não está enxergando o todo. E aí chega alguém e fala, olha, eu achei que esse ponto de vista seu não está considerando tal e tal situação, ou tal e tal fator.
né? E aí a gente para e fala assim, poxa, realmente eu não tinha parado para pensar sobre isso. E aí você começa a olhar aquilo que você está fazendo sobre uma nova ótica, sobre um novo ponto de vista. E um outro ponto importante também é que se alguém está parando para criticar aquilo que você faz, significa que você está sendo visto, né? Porque quem não é visto não é criticado. Então, como líderes, como empreendedores na nossa própria carreira, a gente precisa entender que a crítica, ela deve fazer parte do nosso processo de construção. A gente deve ser mais passivo no sentido de não ser reativo dentro de receber essas críticas, para que a gente possa ter tranquilidade suficiente para analisá-las e perceber se faz sentido, não faz sentido, se é possível aproveitar dessa crítica para que a gente possa crescer, se não é o momento, ou se aquela crítica ela era algo que você já sabia, mas o fato de você saber que algo não está totalmente perfeito não significa dizer que você não deve colocá-lo em prática da forma como está. Porque a melhoria, o crescimento, ele é contínuo. A gente vai hoje, se você, por exemplo, se coloca para fazer uma coisa pela primeira vez, é óbvio que quando você fizer pela 10ª vez, com certeza você vai estar muito melhor naquilo que você faz, porque a prática, como já dizia minha mãe, leva à perfeição, né? Então a ideia é que a gente possa construir esse ego forte o suficiente para sustentar essas críticas, né? E sair um pouco dessa grande armadilha do protagonismo, da síndrome do protagonismo, que nos coloca nesse lugar de não poder errar, de não poder falhar, de não poder começar de uma forma mais incipiente no começo, de poder ir melhorando com o tempo. Então essa é a mensagem que eu quero trazer para você hoje. Inclusive, eu criei um artigo sobre esse assunto, vou até deixar aqui a fotinha do artigo para vocês lerem depois, que fala um pouco sobre esse contexto também, né? Reparou como o mundo, né, todo mundo agora se tornou um protagonista? É só você olhar para as redes sociais, né? Um monte de profissionais, todos, obviamente, utilizando das redes para promover o seu trabalho. O que a gente encontra hoje de pessoas trabalhando marca pessoal ou tentando trabalhar marca pessoal, isso é quase que uma unanimidade, né? Todo mundo está fazendo isso. Mas o ponto aqui não é se você deve ou não se colocar, melhorar a sua imagem profissional ou estar presente nas redes, não é sobre isso. Mas é sobre a sensação de que tudo gira em torno de você. Você tem tanto medo de se expor, porque no fundo você tem uma crença que não é uma crença que é sua. É uma crença que está sendo construída por esse mundo que a gente está vivendo agora, né? O mundo das redes sociais, o mundo da internet, onde todo mundo tem um espaço para colocar suas ideias, o que é maravilhoso. Não estou aqui criticando isso, pelo contrário, estou aqui inclusive utilizando dessa ferramenta. Mas o ponto é, como é que a gente está influenciando e nos permitindo ser influenciados por isso? Porque no fundo, a gente acaba viciado em like. A gente faz, por exemplo, uma postagem quando a gente não tem o alcance que a gente gostaria, a gente fica frustrado, né? Então tudo isso vai somando para que a gente cada vez mais invista nessa retenção da atenção, né? A gente quer a atenção a todo custo. E esse querer a atenção a todo custo faz com que a gente vire escravo do ego e dessa síndrome do protagonista, né, que faz com que a gente o tempo inteiro ache que a gente é a última bolacha do pacote. Pessoas que se colocam nesse lugar, elas acabam fatalmente se tornando também muito arrogantes, porque é como se elas, como eu coloquei bem no artigo, achassem que tudo gira em torno de si, né? Acha que sabe tudo, né? Não aceita aprender com os outros, o tempo inteiro quer ser visto, o tempo todo quer ouvir elogios, quer saber que fez bem feito. Às vezes ela está fazendo algo que é super comum, né? E faz parte da atividade dela, por exemplo. Mas ela precisa o tempo inteiro dessa validação. E quando essa validação não vem, ela acaba ficando também frustrada, né? E desmotivada, porque não tem essa validação daquilo que ela está fazendo. De fato, a gente precisa parar para refletir.
Se todo mundo na vida for o protagonista, quem é que vai ser a plateia? Será que estaremos todos nessa ilusão de sermos protagonistas e todos olhando unicamente para o seu próprio umbigo e com medo de um julgamento do terceiro que não existe, porque o outro também está se achando protagonista, e aí no fundo está todo mundo agindo igual e com medo, né, desse julgamento do outro, ou extremamente resistente às críticas que podem vir acerca daquilo que se faz. Então, eu até coloquei essa pergunta também, ó. Será que, em algum nível, também estamos convencidos de que somos o centro do universo? Você já se pegou acreditando que todos estão olhando, julgando, esperando as suas ações? Então é uma reflexão que a gente precisa fazer para que a gente não venha a se perder nesse processo, né? E deixar de ser humano. Ser humano, minha gente, é errar, é aprender com o erro, é se colocar na vida, é não precisar o tempo inteiro de validação para ser quem é, né? A gente, dentro do ambiente profissional, quando a gente olha para o mundo do mercado de trabalho, a gente sabe que nós estamos sendo contratados para fazer um serviço e é óbvio que esse mercado que nos contrata precisa nos validar para que diga de fato se a gente está fazendo bem feito ou não aquilo que a gente está sendo contratado para fazer. No entanto, esse excesso de necessidade de validação que a gente acaba tendo, isso destrói a nossa capacidade de realização. Porque isso acaba fazendo com que a gente vire escravo desse reconhecimento. Então, quando esse reconhecimento ele não vem, isso faz com que a gente desmotive, isso faz com que a gente desista dos nossos objetivos, dos nossos planos. E é muito, muito importante a gente se abrir para essa realidade. Observar e entender. Será que eu estou fazendo isso comigo? Será que eu estou passando por essa síndrome do protagonista também? Será que eu estou deixando de fazer aquilo que eu preciso fazer porque eu estou com tanto medo do julgamento do outro, da crítica que eu possa receber, que faz com que eu me esconda? Está inerente ao nosso crescimento a nossa exposição em algum grau. Então, se você cresce, para crescer, você vai acabar tendo que assumir mais responsabilidades, você vai ter que aprender a gerenciar mais complexidade. E quando você vai crescendo, é natural que você ganhe mais notoriedade, independente do tipo de carreira que você escolheu seguir, né? Então, se você está dentro de um movimento de crescimento, ser visto, ser notado, vai ser uma consequência. A pergunta que eu quero deixar para vocês nessa live de hoje é: será que você está preparado para sustentar as críticas desse lugar de protagonismo que você quer alcançar? Em nenhum momento eu estou dizendo que você não deve ser protagonista da sua vida, da sua história, da sua carreira. Pelo contrário, a gente precisa ser, a gente precisa estar à frente, a gente precisa olhar o que vem adiante, né? Nós precisamos ser empreendedores da nossa própria carreira. Só que a crítica que eu trago é: será que esse protagonismo está construindo em nós um ego capaz de suportar as críticas que virão com a nossa visibilidade, que virão com o nosso crescimento? E é essa pergunta que eu quero que você se faça, porque a gente precisa entender que eu quero que vocês entendam o seguinte, que essa visibilidade, ela vai, de certa forma, trazer as críticas à tona, sejam positivas ou sejam negativas, assim como, por exemplo, a gente assiste a um filme e a gente tem uma crítica sobre aquele filme, como a gente lê um artigo e a gente tem a crítica sobre aquele artigo, e é a sua forma de pensar, é a sua forma de ser no mundo, é aquilo que você acredita, e você precisa colocar isso em prática, né? Então a ideia é que você, ao assumir o seu protagonismo na sua carreira, na sua vida, você possa também entender que ser protagonista traz para a sua vida uma visibilidade, e essa visibilidade ela vai estar inerente a trazer também críticas, e você precisa ter um ego forte o suficiente para sustentar essas críticas, para que você possa crescer com elas e não desistir dos seus objetivos, não desistir dos seus planos, e não ficar adiando os seus planos porque você não acha que você está bom o suficiente para fazer aquilo. Eu gosto muito de pensar que na vida, como uma forma geral, existe uma cadeia
de aprendizado. E aquele que sabe mais, ele vai ensinar para alguém que sabe um pouco menos sobre aquele assunto, e aquele que sabe um pouco menos vai ensinar para alguém que sabe menos ainda. Então sempre você vai poder contribuir com alguém com aquilo que você sabe. Então, de repente, aquele público para quem você está falando, ou aquelas pessoas a quem você está servindo, não são as pessoas que de fato poderiam estar aproveitando da melhor maneira o seu conhecimento ou aquilo que você sabe fazer. E de repente o que você precisa é encontrar um novo grupo, um novo nicho, pessoas de fato que possam aproveitar de forma mais aderente, né, adequada à sua proposta. Então a ideia é essa. Eu vou deixar aqui para vocês o convite para vocês lerem o artigo na íntegra. Vai ser muito bacana para construir um pouco mais de fundamentação para essa conversa que a gente está tendo aqui, tá bom? Então, é isso. Eu agradeço quem ficou comigo até aqui. Eu vou deixar essa live gravada para vocês assistirem com calma depois. Até a próxima!